No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 4 fundos imobiliários que estão muito baratos e que a gente está comprando aqui no início do mês de julho. Claro que muito mais importante do que isso, a gente vai te explicar como é que é investir com uma estratégia clara para te ajudar a tomar as melhores decisões para a sua vida e entender a importância de seguir uma estratégia clara que nem precisa ser a nossa. Mas vamos lá! Bom, Filipão, o negócio é o seguinte, né? A má vontade das pessoas com fundos imobiliários talvez esteja começando a acabar, né? Nada como o famoso resultado de curto prazo. Quem ali tá aportando dinheiro para um prazo até lamenta um pouco, porque tudo ficou um pouquinho mais caro, mas que também às vezes alivia, né? Aquela tensão de investir. Conta aí, o que tá rolando com fundos imobiliários? A gente vinha de meses e meses falando que o fundo imobiliário só caía, né? Quem viu o vídeo do começo do ano era assim, e agora a gente entrou numa outra parte do ciclo, pelo que parece. Já no último trimestre, nos últimos 3 meses, os fundos imobiliários no Brasil, pelo IFIX ali, já subiram mais de 13%, que é uma alta forte para fundos imobiliários. E dentro disso, teve fundos imobiliários específicos que subiram ainda mais. Como um exemplo aqui solto, o HCTR, que subiu mais de 30% no último mês também. É muito envolvido em polêmica, caiu bastante e no último mês acho que o mercado meio que entendeu que a queda pode ser meio exagerada. E muito disso está acontecendo porque os resultados de inflação estão vindo a cada vez menor do que o esperado. O PCA 15 agora de junho já desacelera quase no 0 a 0 ali a inflação do mês. E o que isso traz à tona é mais uma vez a discussão. Será que está na hora do Banco Central baixar a taxa de juros e isso, por consequência, vai fazer o mercado de fundos imobiliários subir? Os investidores acabam se precipitando a esse movimento, tentando prever isso tudo, mas o resultado é que a inflação do Brasil acaba de voltar para a meta ali, muito próxima da meta de 2023. Inclusive, né, Filipão, a curva de juros futura, né, que é a expectativa para os juros no futuro, ela antecipa a queda dos juros no presente. Então essa curva de juros futura caiu e com isso ativos de risco, como por exemplo fundos imobiliários, acabam antecipando uma parte da alta. Exatamente. E aí, nessa hora, subiu um monte, né? Fundo imobiliário subiu mais de 13% no IFIX, fica aquela pergunta. Tá, mas perdi a alta toda? É hora de comprar? Será que ainda tem fundo barato, que é o título desse vídeo? E será que vale a pena para você investir em fundos baratos? Isso aqui é uma filosofia de investimentos, né? A gente vai comentar sobre alguns fundos que a gente está comprando e vai conectar com a estratégia e você vai aí montando, né, esse quebra-cabeça de tomada de decisão de investimentos. O primeiro fundo, então, que a gente quer citar aqui é o fundo de código REC-R11, o REC Recebíveis Imobiliários. Praticamente toda a receita dele vem de CRIs, 91% dessa receita. Em CRIs, né, ligadas a empreendimentos imobiliários aí por todo o país, mas mais forte ali em São Paulo e com indexação majoritariamente ao IPCA, né, 46% da carteira indexada ao IPCA, 30% ao IPCA, só que sem variação negativa, 19% ao CDI e um pouquinho ali em GPM e pré-fixado. Que, olhando, né, para a carteira desse fundo, para cada uma das CRIs que estão ali e fazendo uma boa média ponderada, o que a gente tem é o seguinte: na média, os ativos indexados ao IGPM têm uma taxa de 9,31% ao ano real. Na média, os indexados ao IPCA têm uma taxa real, né, ou seja, além do IPCA de 7,94%. Mas basicamente esse é um fundo que, embora tenha subido recentemente, nos últimos 12 meses, o que ele passa é isso, né, uma queda de 11,7%, sem considerar proventos, que não faz muito sentido olhar, né, em fundos imobiliários, e considerando proventos, reinvestimentos de proventos, que são essenciais, tá, na fase de quem está construindo patrimônio, sobretudo quando você investe em fundos de papel. Aí a gente vê, né, uma pequena alta nominal de 1,3%. E os valores distribuídos em dividendos fizeram tipo um U, né? Eles vinham bem altos ali em maio, junho, julho, foram caindo e agora retornaram a um patamar próximo ao patamar que vinha lá um ano atrás. E antes de citar aqui qual o segundo fundo imobiliário, antes do Filipão explicar a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, 2 informações para trazer contexto. Primeiro, mediana dividend yield mensal desse fundo é de 1,13%, segundo a relação de preço por valor patrimonial de 0,93%. E esses, para a gente, são 2 indicadores de um fundo barato. Barato como o nosso segundo fundo que a gente vai citar aí. O segundo fundo é o DEVA11, também um fundo que vem sendo muito falado aí no mercado dos últimos meses, porque ele sofreu com a famosa inadimplência dos CRIs. E é isso que a gente acaba vendo num ambiente de juros muito alto, como o que o Brasil está vivendo aí já há mais de 12 meses. Nesse momento, tudo que é empréstimo fica mais caro, as taxas ficam mais caras, o ambiente macroeconômico fica mais difícil e acaba que algumas empresas não conseguem honrar o pagamento de CRI. Aconteceu também com o DEVA. Inclusive, no último mês, o DEVA, ao contrário do mercado de fundos imobiliários como um todo, ele teve uma queda de quase 8%, demonstrando aí essa incerteza ainda que existe por trás do fundo. Mas como a cotação sozinha não fala nada, vamos entender o que é que está por trás de verdade do fundo e olhar para os indicadores dele. Basicamente, o DEVA11 é um fundo de papel que foca ali no investimento todo em CRIs, 87%
3,5% da carteira está nesse tipo de ativo. Ele ainda tem um pouco de caixa ali, de 6%, e o restante em fundo imobiliário. Lembrando que basicamente toda a carteira de CRIs do DEVA11 é protegida contra a deflação. Então, caso a gente venha ver o IPCA novamente abaixo de zero, o DEVA11 não sofre tanto por essa razão. E aqui a gente mata muita charada, né, Ramirão? A gente vê uma taxa de indexação ali do DEVA11 na casa de IPCA mais 10,6, o que é uma taxa, assim, extremamente agressiva. Comparando com o primeiro fundo lá, o REC-R11, ele tem mais de 3 pontos percentuais isentos de imposto de renda para a pessoa física, mostrando que a taxa alta carrega um risco um pouco mais alto também. Exatamente. Pensa o seguinte, né? Quanto maior for a taxa, quando você olhar para o relatório gerencial de um fundo imobiliário, maior é o risco desse fundo imobiliário, porque basicamente não existe almoço grátis. Fundos high grade, que são os que têm as menores taxas, eles têm também as melhores contrapartidas, os credores mais fiéis e mais seguros. Os fundos com as maiores taxas, os high yield, eles têm, né, aí os piores credores e o maior risco. Ramiro, high yield é melhor do que high grade? Depende da sua filosofia de investimentos, da sua tolerância ao risco. Os high grade têm bem mais risco, só que é por isso que a gente tem 15 diferentes fundos imobiliários em carteira e também é por isso que, assim, é extremamente raro de um cliente nosso de wealth ter mais do que 30% do peso da carteira de longo prazo dele em fundos imobiliários. Ou seja, um DEVA11 da vida é um 15avos de 30% da carteira. Em outras palavras, não tem um peso maior do que 2,5% na carteira desse cara como um todo. E esse fundo ali, a cotação dele vem sofrendo, não é de agora, nos últimos 12 meses a queda já está batendo perto dos 40% ali, e mesmo colocando os proventos, os dividendos juntos, a queda fica em menos 31%. E o que a gente vê no histórico total desse fundo é que realmente ele veio sofrendo ali depois de 2021, depois das inadimplências, porque até então ele vinha conseguindo passar a performance ali do IFIX, do CDI. No próprio relatório do fundo, o gestor comentou que basicamente 3/4 ali da carteira está em adimplência, ou seja, eles estão conseguindo pagar ali as mensalidades dos CRIs para o DEVA11, o que implica que quase 25% do fundo está inadimplente, não está conseguindo pagar o dividendo ali. E o próprio gestor falou que o dividendo desse mês do fundo foi afetado por essa inadimplência, como era esperado. E o que acontece em um momento como esse é que o fundo começa a ir atrás da regularização desses pagamentos. Então eles estão chegando lá nas empresas, dizendo: doutor, você me deve dinheiro, como é que você vai fazer para me pagar? E eles estão nesse processo de negociação até, se for preciso, vão começar a liquidar as garantias desses créditos, que são muitas, inclusive até participação nas próprias empresas que eles emprestaram dinheiro. E o DEVA11, né, olhando para a parte dos números, que é o que a gente olha na nossa estratégia, a gente olha apenas para os números. Aqui a gente está te mostrando o fundo por dentro, os riscos, etc., no papel de educadores financeiros, mas no papel de quem toma decisões, a gente toma decisões sistemáticas, quantitativas, olhando apenas para números, que nos obrigam, né, a comprar ativos de valor mais baratos e também com menor popularidade no mercado. Então, nos números, o DEVA11 tem hoje uma mediana de dividend yield mensal de 1,24%, relação de preço por valor patrimonial de 0,64%. Como eu comentei, essa estratégia ela visa muitas vezes ativos impopulares. É isso que torna um ativo barato. É sempre uma relação entre risco e retorno. E quando a gente fala ativos impopulares, não são apenas ativos que simplesmente caíram, e sim ativos de maior risco. E o fato do DEVA11 ter caído muito, Ramirão, abre aquele espaço de pergunta para quem investe sistematicamente assim: será que esse preço tão baixo justifica esse risco realmente que o fundo tem, ou a gente tem uma oportunidade aqui? E é por isso que, junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor, a gente fez um estudo que, se todos esses CRIs que estão inadimplentes para o DEVA11 não conseguissem mais pagar, quebrassem mesmo, o que é que ia acontecer com o DEVA11? E a gente viu que mesmo nesse cenário, ele continuaria com os múltiplos suficientes para estarem dentro dos 15 fundos da estratégia S-Rank. Ou seja, isso comprova pra gente que o preço que ele tá hoje no mercado não justifica o risco que tá por trás das operações. Finalizando as explicações com um próximo passo para você que quiser saber mais informações sobre a estratégia e conhecer outros fundos imobiliários descontados que passam nessa estratégia, né, para conectar o racional com a aplicação prática dela, a gente está disponibilizando de forma gratuita um e-book sobre a nossa estratégia, explicando ela, backtest, mostrando alguns fundos descontados. O link para esse download gratuito vai estar em cima da cabeça, é do Filipão, primeiro comentário fixado. Enquanto você vai baixando, né, na outra aba, segue aqui no vídeo, para comentar sobre o terceiro fundo imobiliário aqui, que é de um setor diferente. Ele é um fundo de fundos, um Fund of Funds. Estou falando aqui do fundo de código MCHF11, o Mauá Hedge Fund of Funds. Esse fundo, Ramirão, ele é um fundo de fundos, mas basicamente somente 25% do dinheiro dele está em outros fundos imobiliários.
ele tem muito investimento direto em operações, inclusive como CRIs também, e a gente consegue ver isso nesse print que está na tela. O maior resultado do fundo vem do que eles chamam de operações estruturadas, que é basicamente o próprio fundo emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários. E nos últimos meses, ali mais ou menos nos últimos 12 meses, ele vem aumentando essa proporção de operações estruturadas dentro da carteira e reduzindo um pouco ali essa exposição aos próprios fundos imobiliários. Na prática, esse fundo tem uma proporção boa de fundos imobiliários para classificar ele como um fund of funds, mas ele é meio CRI, meio fundo imobiliário. Falando de indexadores da carteira do fundo, na média ele tem mais ou menos IPCA mais 11, uma taxa extremamente agressiva também, muito na linha do que a gente falou no outro fundo. E a cotação desse fundo aqui nos últimos 12 meses está caindo mais de 7%, sendo que com o reinvestimento dos proventos, isso vira uma alta de 12,3% e a gente já consegue ver essa diferença aqui só pelo reinvestimento dos dividendos. Segundo o próprio gestor do fundo, esse dividendo que ficou sempre entre 10 e 12 centavos desde a criação do fundo vai ser mantido bem tranquilamente ali nos próximos meses. Mas por que é que ele está dentro da estratégia S-Brain? Porque ele tem uma mediana de dividend yield mensal de 1,2% e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,97. E aí, dando um spoiler para quem já baixou o e-book, a nossa estratégia de fundos ele olha para esses dois fatores, buscando o melhor ranking, somado os dois. Para quem já leu esse livrinho ali, ó, a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações, é a mesma lógica da Fórmula Mágica, né? Olhar para dois fatores, somar o ranking de cada um e aí tem um ranking que fica no meio termo, né, entre fundos com baixo PVPA, um indicativo de que o fundo é barato, e alta mediana de dividend yield, uma outra indicativa de que o fundo está barato. Afinal, olha para o dividend yield dos últimos 12 meses e não dos próximos. Junto, né, nesse rol da estratégia, o quarto fundo imobiliário que a gente está comprando, dos 15, né, que a gente está comprando para os nossos clientes novos aqui, de Wealth, do Clube do Valor, nossos serviços em que a gente ajuda investidores com mais de R$500 mil a montar a carteira de investimentos, tomar decisões com mais segurança e conquistar a liberdade financeira. É o fundo de código. Vai contar o código, Filipão? Não, vai contar já já. Vai contar já já. É mais um fundo de CRI aqui, fundo de papel. Esse sim, basicamente toda a receita dele vem ali de ativos de CRI e que estão espalhados por vários segmentos, principalmente residencial, logístico e shoppings espalhados aqui no Brasil. Basicamente o foco dele está 90% ali na região sudeste e o restante, um pedaço ali no sul e também no Nordeste. De indexadores do fundo, a gente já vê aquela grande diferença. IPCA mais 7% aqui em 75% da carteira desse fundo, que mostra, em tese, que ele deve ter um risco um pouco menor do que os outros. E aqui tem uma coisa engraçada. Se você joga o código desse fundo imobiliário aqui no Google, você vai ver uma queda de mais de 90% ali na cotação, somente nesse último ano. Mas esse resultado, ele não condiz com a realidade. O que aconteceu é que esse fundo aqui, em janeiro desse ano, ele fez o que a gente chama de desdobramento de cotas no mercado, onde cada cota do fundo custava ali cerca de R$80 e ele distribuiu uma cota em 10 cotas, e o que custava R$80 passou a custar 8 por cota. E o Google não identifica essa mudança, só que se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, num gráfico ajustado, a gente vê o fundo subindo mais de 17% nos últimos 12 meses. E esse fundo aqui é o antigo FEX C11, que teve um aumento muito grande de cotistas nos últimos 6 meses, muito impulsionado justamente pelo preço mais barato, segundo muitos investidores, que esse fundo teve desde janeiro. Um fundo que tinha 10 vezes menos cotas, uma cotação 10 vezes maior e passa até 10 vezes mais cotas, uma cotação 10 vezes menor, nada muda, tá, com o fundamento dele. Quer dizer, é relativamente curioso, né, ver como mais investidores passaram a comprar esse fundo, sendo que, assim, não mudou nada, a não ser o que você olha ali na cotação. Mas ainda assim, né, vai entender a psicologia do investidor. Esse fundo tem bons múltiplos de valor, né? Ele tem uma mediana de dividend yield de 1,16% e um PVPA de 0,9%. Para quem não sabe, a gente está falando aqui sobre o BTCI. E aqui você entende mais sobre a nossa estratégia e conhece outros fundos imobiliários que passam nela. Agora, se o negócio for ações baratinhas, nossa estratégia sobre ações é diferente da de fundos imobiliários. Eu revelo ela e 4 ações baratas nesse mês aqui. Grande abraço e até mais.